Hoje a gente começa a acompanhar uma tropa de cargueiros. São os tropeiros do Parmesão que o Nelson Araújo encontrou na Serra da Mantiqueira. Olha, Priscila, é uma longa e penosa travessia. Aqui no mapa temos como referência o rio Aiuruoca, o Pico das Agulhas Negras, a divisa de Minas, Rio e São Paulo. Do município mineiro de Itamonte, eles marcham 40 quilômetros até o distrito turístico de Visconde de Mauá, município fluminense de Resende. E Nelson, eles só levam queijo? Levam outras iguarias também, feitas num lugar escondido da Serra da Mantiqueira que fica entre os dois centros mais populosos do país. Este belo trecho da Serra da Mantiqueira é chamado de Mar de Morros. Infinitas as ondas do mar, aqui incontáveis as pregas das montanhas. E pelas dobras afora, como vincos numa colcha de retalhos, se estendem as fazendinhas de leite. Regadas pela água cristalina que desce dos grotões, para formar o rio que encantou os bandeirantes e que os índios consideravam como sagrado, o Aiuruoca. E o símbolo da produção rural da cabeceira do rio Aiuruoca é justamente o queijo tipo parmesão. Uma delícia que nos é servida em quase toda casa que a gente visita pela região. Vem o cafezinho, como acabam de pôr na mesa aqui a dona Maria Geraldo e o senhor Agnello Fonseca, e lá dentro, no fogão a lenha, o queijo é assado na chapa. Doura de um lado, doura do outro. Ele é crocante por fora, molinho por dentro. É uma combinação bem afinada, aperfeiçoada, né? Com um cafezinho, né? E ele também fica muito gostoso se você faz o arroz, né? E fatia ele e bota por cima do arroz também. Dona Geraldo e seu Agnello são descendentes dos pioneiros que fundaram comunidades rurais nos confins do município de Itamonte ainda no século XIX. Seu Agnello Fonseca é neto do fundador, Bruno Fonseca, hoje nome da escola do povoado de Campo Redondo, enfronhado num bosque de araucária. Um vilarejo serrano com cara de aldeia portuguesa. Casinhas com telhados de 4 águas, janelas coloniais e barrados coloridos na parede. Uma delícia, né? Muito bom. Seu Agnello conta que por volta de 1940, 50, já havia fabriquetas de laticínios aqui, consagrando o hábito do queijo na dieta mantiqueira. Quer dizer, vocês foram criados comendo esse queijo? Comendo esse queijo. Criaram os filhos comendo esse queijo? A mesma coisa. Os netos também? Também a mesma coisa. E vem aí os bisnetos. Diz que a primeira palavra que as crianças aprendem a falar aqui é queijo, é verdade? Embora possa ficar curado assim como o parmesão tradicional, o parmesão da Mantiqueira é consumido preferencialmente jovem, até fresco. E desde a sua origem até hoje, para os destinos de difícil acesso, é em lombo de mula que ele deixa essas quebradas de serra. Sertaneja. O Jesuel Elge dos Santos é um dos que mantém a tradição dos cargueiros. Geralmente, sexta-feira ou véspera de feriado, ele viaja. Balaiada cheia. Aí no Jacá você já sabe o que vai dentro desses cilindros de ripa, né? No começo foi queijo, todos os tropeiros começaram a levar queijo, foi bordeando queijo. Aí hoje em dia vai vários tipos de mercadoria. A jornada é longa e penosa. De cara requer um super esforço de subida. Ele sai de 1.500 metros de altitude para galgar o topo das montanhas, acima de 2.000 metros. Fosse uma escadaria, daria mais de 4.000 degraus. Quantos quilos essas mulinhas levam? Essas mulinhas, entre uma e outra, a gente leva a faixa de 180, 170 quilos. Aí eu divido nas duas, nas três. Vão ficando para trás as águas prateadas do Aiuruoca. O vento se apresenta forte, o que pode facilitar se assoprar as nuvens para longe e deixar o dia limpo, ou complicar se puser um nevoeiro no caminho.
Esta porteirinha marca a divisa do primeiro lance da primeira montanha. Jesuel conduz as mulas por uma capoeira alta, meio fechada. Na trilha resfriada pelo orvalho, olha só. Jesuel aconselha todo mundo a descer. A cigarra montada, às vezes ela pode atrapalhar, né? A gente cai, o bicho pode cair por cima da perna, se machucar, né? Então esses trechos de dificuldade assim, de passar, mais dificuldade, a gente apeia, puxa eles um pouco. Sorte que nossa equipe de apoio venha puxando as montarias. Fora o risco pessoal e da tropa, há o risco da mercadoria. Já pensou, pergunta o Jesuel, se uma mula dessa cai em riba da carga, o prejuízo que não vai ser? Passado o primeiro lance mais liso, podemos montar de novo, numa baixadinha já na fralda do top que o nevoeiro começa a cobrir. E à medida em que a tropa segue, e olha que tem muita estrada pela frente, a tarde inteira ainda, se tudo correr bem, vamos voltar no tempo algumas horas, quando ainda estávamos no pé da Serra Negra. É até engraçado ver como o Jesuel coleta essa carga. A organização de uma atividade de transporte e abastecimento tem o nome de logística, geralmente um sistema central com um secundário auxiliar. Pois na logística da tropa de carga do Jesuel, o Fusca está a serviço das mulas. É o carro dando apoio ao animal. E o carro vem abarrotado. Sobre o banco do carona, no chão, no banco traseiro, tem de um tudo. Olha que placona de goiabada cascão. Essa é para aquela senhora lá do bairro Alto. Que bela peça de parmesão. Para o dono da pousada da Cachoeira. Vem mussarelinha em cubo e em torinha, doces em compota. Essa miudeza, Jesuel recolhe em pequenos sítios, num raio de 7 quilômetros na morraria em volta. Essa viagem que você faz para coletar as mercadorias, com as mulas, demoraria quanto tempo? Um dia inteiro, né? E um dia inteiro? Sair de manhã e voltar, né? Fazendo as percorrências, buscando um lugar, pegando em outro. Aí nem o dia todo. E de carro? De carro é 1 hora. E faz muito tempo que você usa o carro para trazer as coisas? Não, o carro já faz mais pouco tempo. Quanto tempo? O carro dele, que eu já uso o carro para trazer faz uns 20 anos. Ah, então... mais pouco tempo. Faz pouco tempo, 20 anos, tá certo, Uma parte das mercadorias que leva nos cargueiros, Jesuel dá apenas poucos passos para recolher. Pega na cozinha da própria casa. A irmã dele, Eurídice, é daquelas que foram abençoadas com o dom de fazer doce. Enche a mesa de delícias. Faz geleias de pitanga, jabuticaba, amora, moranguinho silvestre. Faz doces de abóbora, pêssego, figo, mais de 20 variedades. Eu tinha uns 9 anos quando eu fiz a primeira panela de doce. Dentre as gostosuras que a Eurídice faz, tem uma que arranca suspiro de fazer eco nesses vales da Mantiqueira. Olha para você ver, doce de leite com hortelã. Você já ouviu falar? Olha a folhinha verde aí, ó. Não, é muito bom. É doce e refrescante, né? Por causa da hortelã, né? Hortelã. Escuta, e de onde é que você inventou isso? Bom, assim como a gente toma o leite com hortelã, o leite fervido com hortelã, eu imaginei que fizesse o doce também ia ficar gostoso, né? Aí inventei o doce de leite com hortelã. Generosa, Eurídice topa na hora entregar o segredo da receita que criou. São 5 litros de leite integral, no caso aqui direto da vaca para a panela, 2 quilos e 100 gramas de açúcar, cristal e um maço de hortelã. E fogo alto. E se fizer no fogão a gás? No fogão a gás eu nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz, só no fogão a lenha. Dependendo da bravura do fogo, em 1h40, 1h50, o doce começa a engrossar. E quando fica pastoso assim, a Eurídice cuidadosamente retira toda a hortelã que jogou. E aí ele já deixou o gosto no leite, o sabor do hortelã já ficou. Ah, quer dizer que não é essa daí que a gente vê? Não é essa aqui que a gente vê no doce. Fosse para guardar em vidro, comer de colherada já estaria pronto.
Para cortar, precisa apurar mais. E ela mexe, 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 até aparecer o fundo da panela. Está no ponto. E é neste momento que está o pulinho do gato. Eurídice salpica um maço inteiro de hortelã com as folhas bem cortadinhas e mistura. E aí vem uma parte que requer preparo físico. Durante 10 minutos, braço enérgico, ela bate o doce sem parar. Se largar, não dá o ponto. Não. E se ele esfriar também, né? No instante crucial em que o doce dá sinais de endurecer, Eurídice derrama toda a massa sobre um plástico, o mesmo do saco de açúcar, que é mais encorpado. Espera esfriar. Não de tudo. Ela tem ainda que cortar os pedaços. E na hora de passar a faca, o doce tem que lembrar um quentinho. Senão, como dizem aqui, a massa esbruga, quebra, vai espedaçar. Nos cargueiros do Jesuel, o doce da irmã ganha lugar na janelinha. Galeia sua refrescância por cima de tudo. Quando voltamos para a trilha, num ponto já com 2 horas de viagem desde a partida. A viagem do Jesuel é solitária até certo ponto. Estamos agora num lugar chamado Morro Cavado, alto da Serra Negra, mais de 2.000 metros de altitude, divisa dos municípios de Itamonte e Bocaina de Minas. Nesse lugar, quase sempre, o Jesuel encontra os companheiros, tropeiros de queijo também. Daqui a pouco você vai conhecer os outros tropeiros do Parmegiana.